Candidíase, distúrbio ginecológico feminino muito recorrente na saúde da mulher. Quem nunca teve um episódio de candidíase, aquela coceirinha vaginal intensa, aquele ardor, aquele corrimento com grumos? Bem, meus amores, esse é o assunto que vamos abordar durante essa semana, no dia de hoje, na verdade, né? Para quem não sabe, essas lives aqui acontecem toda manhã, porque nós estamos fazendo aqui nesse Instagram a Semana da Nutrição na Saúde Feminina, onde eu estou abordando vários assuntos relacionados à saúde da mulher, distúrbios, doenças relacionados à nossa saúde. Me enquadro também, né? Sou mulher. E assim, já passei por várias questões dessas aqui, inclusive que a gente já abordou. Para quem não sabe o que está acontecendo aqui, nós fazemos aqui, está acontecendo aqui a Semana da Saúde Feminina, onde eu abordo cada dia com lives até o dia 28, com um tema direcionado para a saúde da mulher. E quando a gente fala de saúde da mulher, a gente tem que entender o seguinte, que na nossa saúde acontecem ao longo da nossa vida, desde a adolescência, a vida adulta e até depois que a gente entra no período ali de climatério, que é um período pré-menopausa e na menopausa. Durante essas fases da vida, inclusive na gestação também, já esquecendo, acontecem alterações hormonais, podem acontecer distúrbios ginecológicos, que são doenças que afetam o nosso aparelho reprodutor feminino, e doenças que afetam a nossa saúde de forma geral também. Então, eu resolvi fazer essa semana trazendo, associando a nutrição à saúde da mulher, porque muitas mulheres desconhecem que tem um poder incrível na sua mão e não usam. Então, assim, se você que tá aqui conhece alguém, conhece uma outra mulher, convida essa mulher para estar aqui com a gente durante esses dias, tá? Mulheres que de repente sofrem com TPM, sofrem com a candidíase, que é o que a gente vai falar hoje, sofrem ali com síndrome do ovário policístico. Então nós já falamos de tudo isso aqui. Sofrem de constipação intestinal, que inclusive é o que a gente vai falar amanhã. O assunto de amanhã é constipação intestinal e saúde e intestino na TPM, porque tem uma relação aí. Mas hoje a gente vai falar de candidíase. Então, só para contextualizar, estamos aqui fazendo a Semana da Nutrição na Saúde Feminina, na saúde da mulher, porque a nutrição ela é importante sim para a nossa saúde, porque eu acredito que sem nutrição não há saúde. E quando nós mulheres estamos unidas e a gente se empodera de conhecimento, a gente com certeza torna a nossa saúde muito melhor. A gente tem mais qualidade de vida, até mesmo porque com a correria do dia a dia, com a rotina e com a demanda e a responsabilidade que a gente tem, seja na nossa família, no cuidado com os filhos, no seu casamento, no seu relacionamento, no trabalho, na sua vida profissional, no seu convívio social, no seu convívio familiar. A gente tem, na verdade, durante a nossa vida, e nós como mulheres, desenvolvemos vários e inúmeros papéis, tá? Por quê? Porque realmente nós precisamos passar por essas questões. Somos mulheres e as coisas estão aí para acontecer, para a gente resolver. Mas, todavia, muitas das vezes, o que acontece? A gente acaba com tudo isso que está acontecendo, uma rotina louca, cheia de compromisso para fazer. É a rotina da casa, se você trabalha em home office ou se você trabalha fora. Então a gente acaba tendo vários compromissos e acaba esquecendo de algo muito importante, que é fazer o nosso check-up anual, que é cuidar da nossa saúde, que é dar atenção para os sintomas que a gente sente, que muitas das vezes a gente vai empurrando com a barriga, tipo assim, deixa a vida me levar. E aí lá na frente não faz o nosso check-up anual ginecológico, não faz um exame para ver ali o preventivo, né? Para fazer ali uma ultrassom, para fazer uma ultrassom mamária, tá? Então, inclusive o mês de outubro é dedicado para a saúde da mulher, mas este mês de maio é um mês feminino, por quê? Porque no mês de maio, dia 8 de maio, para você ter uma ideia, é comemorado o dia da luta contra o câncer de ovário, tá? Então daí a importância de vocês assistirem a live de síndrome do ovário policístico, tá? Então, dia 8 de maio é comemorado esse dia, tem essa finalidade.
A gente tem aqui no mês de maio o Dia das Mães, e agora no próximo dia 28, que é no domingo, a gente vai estar comemorando também o Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher. Então eu resolvi trazer todo esse contexto para cá, para a gente dar voz para esse movimento, para a gente dar voz para a nossa saúde, para a gente se empoderar quanto mulher. Porque quando a gente tem o entendimento em relação ao que acontece com o nosso corpo, e a gente falou de ciclo menstrual aqui também, então quando a gente tem o entendimento que a gente passa por essas flutuações hormonais e que isso, quando a gente não está aliado ali uma alimentação de forma adequada e quando a gente não tem um estilo de vida mais saudável, ou seja, quando a gente não faz o manejo do nosso sono, não faz o controle do estresse, não faz práticas, não faz exercício físico, não faz práticas ali que realmente possa nutrir não só nosso corpo, mas nossa mente, nosso emocional, nosso espírito, tá? Inclusive, para quem não sabe, no domingo a gente faz também aqui um momento que é o nosso momento de nutrição da alma, que é um momento de conexão espiritual, de conexão com a divindade que habita em nós, para que a gente possa também tratar, nutrir todas as nossas partes quanto mulher. Então, se de repente você não me conhece, muito prazer, o meu nome é Cláudia Lopes, tá? Eu sou nutricionista e durante essa semana o assunto que predomina aqui é saúde da mulher. Então, vamos lá. Se de repente você chegou agora aqui, não me conhece, caiu de paraquedas aqui na live, coloca aqui nova aqui nos comentários. Se de repente você já me acompanha há mais tempo, então coloca aqui nutrida, tá? Para que eu possa saber que você já é uma seguidora que já acompanha há mais tempo aqui o conteúdo, para que a gente possa de fato prosseguir aqui. Então espero que você esteja me ouvindo bem, que o áudio esteja bom para você aí. Aproveita também e me conta de onde é que você está me assistindo, para que eu possa saber onde que a mensagem da Nutri está sendo impactada, tá? Afinal de contas, lembre de pegar esse aviãozinho aqui, compartilhar e de chamar mais mulheres para estarem participando. Aqui, ó, a Glaucia já colocou nutrida, que ela é seguidora fiel aqui, eu lembro da Glaucia, sempre ela tá por aqui. Seja muito bem-vinda, minha querida. Lohane também. Então, quando a gente... Ó, Glaucia fala de Brasília. Quando a gente pensa em saúde da mulher, muitas das vezes a gente não alia, a gente não associa a questão da alimentação, né? Mas é importante, meus amores, em toda e qualquer doença, a gente aliar e entender o poder que o alimento tem. Entendam, Deus, na sua infinita misericórdia, não deixou uma abundância que é a natureza para a gente usufruir e cuidar também. Então é na natureza que a gente encontra boa parte da nossa cura. Cura para o controle das doenças, cura para as doenças do nosso espírito, da nossa mente, do nosso emocional e do nosso corpo físico também, tá? Então, a gente precisa entender que quando a gente fala de saúde e saúde feminina, não basta só a gente olhar para este corpo, a gente precisa olhar para todos os aspectos. E é por isso que aqui eu gosto muito da abordagem da nutrição integrativa, que integra todo esse conhecimento, que integra todas as nossas partes, assim como um acompanhamento multidisciplinar com o profissional ginecologista, que ele que vai prescrever, no caso, se for necessário, aqui a medicação, enfim. E a gente aqui faz a parte de orientação nutricional, de suplementação, de cuidado com a alimentação. E hoje, pra gente entrar aqui no assunto, para não ficar enrolando aqui, hoje o nosso tema aqui é a candidíase e a síndrome fúngica. E para eu falar de candidíase, a gente precisa falar da síndrome fúngica, tá? Quem me acompanha aqui há mais tempo já sabe que eu já falei desse tema por aqui, mas hoje eu vou linkar aqui especificamente com a candidíase. Para quem não sabe, a síndrome fúngica é o crescimento desordenado de fungos no nosso intestino delgado, que é conhecido também como a síndrome fúngica e como a SIFO, que é o supercrescimento fúngico no intestino delgado, tá? E esse supercrescimento, ele é caracterizado pela presença de quê? De quantidades excessivas, além da conta, de fungos lá no nosso intestino, associados também a sintomas gastrointestinais e também fora do intestino, que pode acontecer principalmente em outras regiões do corpo que a gente vai já falar, tá? Então, pra gente falar de candidíase, é importante a gente entender infecção fúngica, particularmente a candidíase, tá? Como é mais conhecida, a candidíase vaginal, inclusive, tá?
Ela é bem conhecida em mulheres, principalmente que estão ali imunocomprometidas, ou seja, que tem uma deficiência no sistema imunológico, como, por exemplo, aquelas pessoas que estão em tratamento, em quimioterapia, que estão em tratamento para câncer, tá? Que estão em terapia medicamentosa com imunossupressores, que são aquela classe de medicamentos que inibem, suprimem a função do nosso sistema imunológico. E lembre, para a gente ter saúde, a gente precisa também ter um bom sistema imunológico. E começa lá no intestino, mas sendo que é lá no intestino, aliás, que mora o sistema imunológico, boa parte dele, 80% dele mora lá. Então, por isso que eu levanto a bandeira da gente olhar pra gente cuidar do nosso intestino. Por isso que eu levanto a bandeira aqui que o intestino, ele é o centro da nossa saúde. Só que para ele funcionar bem, a gente precisa fazer boas escolhas aqui, ó, na nossa boca, no que a gente escolhe colocar pra dentro do nosso corpício, certo? Então, meus amores, o que acontece? No nosso intestino, tá? A parada aqui, na verdade, é a gente olhar pro nosso intestino quando a gente fala de candidíase. No nosso intestino, nós temos ali a comunidade que mora ali dentro, que são os seres que habitam a nossa casa, são os seres que são os hóspedes da nossa casa, que é o nosso corpo, lá no nosso intestino, e lá moram bactérias, mora vírus, parasitas, fungos, que é para viverem de forma harmoniosa, de forma que a gente chama comensal, em comunidade, um ajudando o outro, tá? Só que quando a gente pensa em síndrome fúngica e candidíase, esses fungos já cresceram demais, estão com um crescimento desordenado, por conta de uma alimentação inadequada e um estilo de vida errado, tá? Que proporcionam o desenvolvimento e o crescimento de forma desordenada mesmo. E isso, quando não tratado, causa impactos na nossa saúde em vários sistemas, que a gente vai já ver, tá? Então, existe uma série de barreiras naturais no nosso corpo que a gente pode se valer para poder a gente se prevenir, na verdade, contra esses fungos, né? Só que muitas das vezes essas barreiras físicas e do nosso corpo, né? A gente acaba, sem saber e por desconhecimento, prejudicando a saúde do nosso intestino e dando ali oportunidade pro bandido do fungo crescer ainda mais. Então, assim, são fatores de risco aqui para a síndrome fúngica, o uso de antiácidos, tá? Uso de anti-inflamatórios, uso de antibióticos, lembra? O antibiótico, né, ele além de matar bactérias ruins, bactérias patogênicas, ele também vai matar ali boa parte das bactérias boas também e vai causar uma desordem ali, um desequilíbrio ali nessa microbiota intestinal, que vai tornar um meio propício no intestino para crescer mais fungos. Então, se de repente você conhece alguém que tem candidíase de repetição, manda esse vídeo para ela, compartilha com ela, porque isso é um assunto muito sério. Síndrome fúngica não é falada pelos profissionais de saúde, tá? Até porque são poucos que conhecem, que correlacionam essa questão. Muitas das vezes a candidíase ela é só tratada com creme vaginal, com pomada ou com medicamento e não resolve o problema, e é por isso que muitas mulheres têm infecção de forma recorrente. Por quê? Não está sendo feito o manejo nutricional adequado, não está sendo feito terapia nutricional, tá? Com alimentação antifúngica, que esse é o grande segredo. Então, assim, uso de corticoides, uso de antibióticos também, tá? Tudo isso são fatores que contribuem para o surgimento da síndrome fúngica que está relacionada à cândida. Vamos já chegar lá na cândida, tá? Então, assim, quando a gente tem uma baixa de imunidade, até mesmo quando a gente está grávida, tá? Algumas doenças também que estão associadas aqui à síndrome fúngica, o diabetes e a AIDS também. E em outras situações, tá? Que a gente não vai entrar para a live não ficar muito longa. Então, quais são os sintomas mais frequentes na síndrome fúngica, no supercrescimento bacteriano no intestino delgado? Principalmente há quadros de mulheres que apresentam distensão abdominal, ou seja, aquela mulher que acorda com a barriga sequinha, mas que no final do dia tá uma barriga baiacu, ou seja, parece que um balão encheu ali. Dor, distensão abdominal, inchaço, eructações, ou seja, você sente a necessidade de arrotar bastante, tá? Flatulências, que são os gases, quadros de diarreia também. Então, tudo isso são sintomas que a gente está vendo aqui, gastrointestinais, de que nós mulheres temos que observar, tá?
Se estamos apresentando esse tipo de sintoma, se você está apresentando esse tipo de sintoma, me conta aqui. Você que está aqui no ao vivo e você que vai assistir o vídeo gravado também, me conta aqui se você sente algum desses sintomas. Ou se de repente você tem candidíase, tem tido infecção por candidíase de repetição. Coloca aqui para mim também, tá? Porque assim, se você tem, a gente precisa agir na causa do problema, que é tratar o intestino, que é tratar a síndrome fúngica, pra gente resolver a candidíase, tá? Então, assim, as principais doenças e sintomas relacionados aqui à candidíase, tá? A síndrome fúngica, perdão. Lembrando, principais doenças e sintomas relacionados à síndrome fúngica. O primeiro que acontece aqui é em nós mulheres, que a gente chama de corrimento vaginal e a candidíase, porque normalmente a candidíase vem acompanhada desse excesso de corrimento vaginal, muitas vezes com coceira, muitas vezes com aquela secreção mais esbranquiçada, mais espessa, que tem um certo mau cheiro também, muitas das vezes, tá? E principalmente que coça muito e a região vaginal fica inchada, fica vermelha, né? Porque está acontecendo um processo inflamatório, o pH dessa vagina foi alterado por conta da proliferação excessiva desses fungos, assim como também através da nossa alimentação. Então, assim, candidíase não é algo que você vai ali, que vai surgir do nada. Sempre tem um motivo, sempre tem um fator gatilho ali. A gente precisa agir nesse fator gatilho também. Então, um dos principais sintomas relacionados à síndrome fúngica é a própria candidíase, é o próprio corrimento, mas também dermatite seborreica, a famosa caspa, que é a inflamação crônica no couro cabeludo, né? Então, quem aqui tem caspa? Quem aqui, eu vou citar vários sintomas, várias doenças, na verdade, assim, sintomas, sinais e sintomas, e você depois vai me colocando aqui, se você apresenta um desses sintomas. Então, dermatite seborreica, que é a caspa, isso significa que a gente tem fungos no nosso intestino, isso significa que a gente tem um crescimento exacerbado de fungos e principalmente que tem ali questão também, a dermatite seborreica tem questão ali com as alterações hormonais, tá? Então, é uma queixa que está relacionada à síndrome fúngica, assim como micose na unha, seja na pele, seja na unha mesmo, tá? Então, se você tem aquela unha que tem unheiro, que muitas mulheres apresentam, uma unha que deu um fungo ali do nada, não é do nada, tá? É porque o seu corpo, o seu sistema imunológico está debilitado e precisa ser equilibrado. E a gente consegue fazer isso com nutrição, tá? Então, o que mais aqui? A gente precisa também olhar para se a gente tem queda de cabelo, bolinhas atrás do braço, principalmente nessa região aqui do braço, tá? Lentidão no pensamento, enxaqueca de forma recorrente, um cansaço crônico, que por mais que você, eu durmo bem, não acordo à noite, durmo a noite toda, mas quando eu acordo cansado. Então, é um cansaço crônico, irritabilidade, ansiedade, e aí a gente já leva também para a questão ali do desbalanço dos hormônios também, mas a irritabilidade aqui normalmente ela acontece porque os fungos lá no intestino, eles têm a capacidade de moldar, de modular, de modificar o nosso comportamento também, tá? Então, tontura, fraqueza, necessidade constante e exagerada por doces. Então, aqui a gente tem essa questão na candidíase, tá? Que é uma vontade exagerada por doce, que está associada à síndrome fúngica. E a gente também tem que prestar atenção como é que tá lá os nossos hormônios, porque você sabe que durante o período pré-menstrual a gente também tem essa necessidade exagerada de um chocolate, de um doce que a gente falou na live desta semana. Então, quem não assistiu ainda, corram para assistir as lives antes que elas saiam aqui do ar, tá? Que vão ficar por tempo determinado, para vocês estarem consumindo esse conteúdo, aproveitarem para divulgar mais esse tipo de conteúdo com mulheres, né? Mulheres que precisam se empoderar de conhecimento, que é esse o objetivo aqui durante esta semana para a gente falar de distúrbios da saúde feminina. O aumento de fome também quando você come maçã, tá? Muitas das vezes já tem estudo sobre isso, que pacientes que têm candidíase, que é a síndrome fúngica, né? Apresentam ali, quando comem uma maçã, depois que comem a maçã, sentem fome logo em seguida. Então, justamente porque a maçã ela tem um tipo de açúcar ali, que é a arabinose, que serve de alimento para o fungo. E aí, quando esse açúcar ele é consumido, causa uma hipoglicemia e você precisa comer mais, enfim.
É aqui hipoglicemia também, língua esbranquiçada, por isso que eu sempre estimulo vocês aqui a estarem fazendo a rotina matinal da saúde, que é acorda cedo, olha para o céu, agradece, mas antes disso, raspa a língua, tira a saburra lingual, observa essa língua como tá. Se essa língua tem muita saburra, significa que a gente tem sim aquela saburra branca, amarelada, esbranquiçada ali, significa que a gente tem crescimento de fungos no nosso intestino, além de está eliminando muita toxina. Então por isso que a gente não deve, por exemplo, tomar café sem escovar o dente, porque você acaba engolindo de volta, colocando para dentro do seu tubo digestivo todas as toxinas que você eliminou durante a noite. Então, acordou de manhã, vai pro banheiro e raspa a língua. Tem aqueles raspador de cobre que a gente compra no Mercado Livre, na Amazon, que é excelente para estar fazendo essa remoção dessa sujeirinha. Ou se não tiver, isso não vai te impedir também. Pega na sua cozinha uma colher, elege uma colher na sua cozinha e limpa ela, coloca num potinho, deixa lá no seu banheiro para todo dia de manhã você tá fazendo a retirada desta saburra, tá? Então a língua esbranquiçada é também um sinal de síndrome fúngica, tá? E que mais? Distúrbios intestinais, intolerâncias e alergias alimentares também, deficiências de vitaminas e minerais, porque quem tem candidíase, quem tem sofre, né, dessas deficiências de vitaminas, de minerais, vitaminas do complexo B, porque não só do complexo B, outras várias vitaminas que inclusive estão relacionadas aqui ao nosso cabelo, tá? Biotina, magnésio, quase todas as vitaminas estão em deficiência. Por quê, meus amores? Tudo que chega no intestino não fica pra você, tá? Tudo que chega lá no intestino de alimento é automaticamente consumido ali, disputado por esses seres que estão ali, que no caso, quem está em grande maioria, ganha, que são os fungos ali, que estão presentes na candidíase, tá? Então, síndrome fúngica está aliada ao sistema digestivo, está aliada ao sistema nervoso, está aliado à pele. Inclusive, tem um livro aqui, ó, que eu vou indicar pra vocês. Deixa eu ver se tá aqui. Esse livro aqui, ó. Depois eu vou colocar a foto lá nos stories do Instagram, tá? Síndrome fúngica, uma epidemia oculta, da doutora Denise Carreiro, tá? Esse livro me abriu os olhos, porque eu apresentava muitos sintomas desse, principalmente. Vivi anos assim, sentindo ali distensão abdominal, tá? E não entendia o porquê. Então, fungo na unha, queda de cabelo, dermatite seborreica, então tudo isso fez parte da minha vida. Só que quando a gente começa a despertar para o entendimento, para o conhecimento de verdade e aplica na nossa vida, é realmente libertador. Por isso que eu resolvi trazer esta temática pra gente falar hoje, tá? Então, síndrome fúngica está associada à pele, que aí a gente tem aquelas impige, tem dermatite de pele, urticária, coceira de escamação. Então, tudo isso também está relacionado àquela mancha lá, impige, aquele pano branco, né? Isso é síndrome fúngica, tá? E não é só passando remedinho na pele, tem que tratar lá o intestino. O trato geniturinário, por isso que muitas pessoas às vezes têm ali urgência para ir no banheiro, infecções urinárias de repetição também, problemas no ciclo menstrual, tá? Tudo isso, o sistema endócrino, ali já afeta também, entra a questão da tireoide, tá? Inclusive, eu vou até colocar aqui pra gente fazer também uma live para falar de tireoide na saúde da mulher, muito importante, porque a nossa tireoide precisa de nutrientes, de cofatores para poder produzir os hormônios. Se o nosso intestino não está absorvendo, como que esses nutrientes vão chegar na nossa corrente sanguínea para dar esse suporte para a tireoide? Muitas das vezes, é por isso que muitas pessoas começam a apresentar, muitas mulheres começam a apresentar quadro de hipotireoidismo, que é a baixa função dessa glândula, tá? Então, assim, a candidíase, basicamente, ela é uma infecção fúngica altamente prevalente, causada pelo gênero da cândida, tá? Esse fungo faz parte da nossa microbiota. Então, tá presente na nossa pele, tá presente nas mucosas, ali faz parte dessa microbiota, né, da pele, da mucosa, incluindo o trato gastrointestinal, ou seja, o nosso tubo digestivo, que começa na nossa boca e passa por toda essa extensão e até chegar no nosso ânus, tá? Também tá presente na nossa vagina. O problema é que quando esse crescimento de fungos está desordenado por algum motivo, então acontece o que a gente chama de disbiose, o desbalanço, o desequilíbrio dessa quantidade, dessa qualidade de seres que estão ali. No caso dos fungos, né? E aí, isso se torna patogênico, isso se torna uma doença, então a gente precisa tratar. E a gente tem vários tipos de candidíase aqui, tá, meu amor?
A gente tem a primeira que a gente conhece, que é a mais conhecida no meio aqui feminino, é a candidíase vaginal, mas a gente também tem candidíase de pênis, candidíase oral, candidíase de esôfago, intestinal, cândida de pele, que é o intertrigo, né? Candidíase no trato intestinal, no trato urinário, perdão. Então, são vários tipos de candidíase. Tem a candidíase oral, que é da boca do bebê, né? Então, são vários tipos. Mas aqui a gente vai se atentar à candidíase vaginal. Então, a candidíase vaginal ela é o segundo tipo de vaginite, né? Que acomete mais de 75% de mulheres na vida reprodutiva. Então, a gente precisa dar uma atenção para isso, porque muitas das vezes ali fica um negócio crônico, e aí você fica tomando antifúngico, e você fica só fortalecendo esse fungo, porque ele cria resistência, então acaba que o fluconazol não acaba dando resultado, acaba que o creme vaginal não acaba dando resultado justamente por conta de que houve ali essa resistência por parte do fungo. E a maior parte da candidíase ela é causada pelo fungos do tipo Candida albicans, que é responsável por 90% dos casos, mas também tem uma cepa muito resistente, que é por isso que eu alerto vocês para tratar intestino, por conta de que Cândida ela pode se tornar resistente principalmente aos antifúngicos, que é a Cândida glabrata. Já ouviram falar? Pois é. E essa Cândida glabrata, ela existe e ela é que se torna resistente perante ali aos antifúngicos, perante ali a todo esse arsenal de antifúngicos que a gente tem, que os médicos têm e receitam, né? E é responsável por 5% dos casos, né, de infecções também associadas, e está mais associada ao período de candidíase de recorrência, ou seja, que acontecem várias vezes durante o ano. Conta aqui pra mim se você teve candidíase alguma vez na vida, ou se você está tendo candidíase de repetição, quantas vezes você já teve durante esse ano, ou durante o ano que passou. Porque é muito importante a gente aliar tudo isso. Quando isso está acontecendo no nosso corpo, isso mexe com tudo. Mexe com os nossos hormônios, mexe com o nosso sistema neuroendócrino, né? Mexe com o nosso cérebro, mexe com a nossa qualidade de vida, de energia, de saúde, de bem-estar, de prazer, tá? Então, mexe com alegria, cansaço, com muitos aspectos da nossa vida. E a gente precisa resolver isso de uma vez, né? E a alimentação, ela é fundamental no tratamento, sim. Porque nós temos antifúngicos naturais, que a gente vai já falar disso. Então, assim, os sintomas típicos da infecção, né, por candidíase é o corrimento branco, o corrimento vaginal, né, com prurido intenso, e às vezes sai um corrimento mais assim, mais barrento, mais cremoso, né, que tem uns grumos, tá? Coça muito e faz parte, né, de toda essa fisiologia aí, de toda essa questão da doença. E agora a gente entra num aspecto bem importante da nutrição. Como que a gente trata a síndrome fúngica causada, a candidíase, né, que é causada ali pela síndrome fúngica, pelo excesso de fungos? Como é que a gente trata candidíase? Como é que a gente trata a síndrome fúngica? Então, isso aqui serve tanto para quem tem candidíase, para quem tem, por exemplo, dermatite no couro cabeludo, que é a caspa, para quem tem uma unha que tá com fungo lá no pé, para quem tem uma impinge, tá? Para quem tem um pano branco. Então, isso aqui serve para todas essas questões que a gente vai já falar agora. Como tratar a síndrome fúngica, né? Então, a gente precisa fazer o seguinte. Primeiro aqui, entender que existe um padrão de dieta e que existe, ou seja, um padrão alimentar, uns alimentos que você pode comer e uns alimentos que você vai ter que entrar em restrição por esse período, tá? Até você conseguir controlar os sintomas. E aí a gente entra na questão de fazer modulação intestinal, de tratar o intestino, além também de dar um aporte nutricional para o seu organismo, ou seja, com suplementos e com nutrientes antifúngicos também que a gente encontra via suplemento e via alimento, tá? E em alguns casos também, mas em alguns casos, claro, associado à terapia medicamentosa com o seu médico, com o seu ginecologista também, além de incluir probióticos, enfim. Tem muita coisa pra gente fazer aqui. Eu falei, tô assim passando aqui um superficial aqui, porque senão a gente ficaria horas aqui falando de síndrome fúngica e de candidíase, tá? Então, como que a gente trata, né? Basicamente, ali, qual que é a base do tratamento pra gente tratar cândida? É entender que o fungo cândida, ele se alimenta de açúcar. E a gente precisa entender quais são os alimentos que contêm açúcar. Não é só aquele açúcar branco de mesa, não, tá? Os alimentos também, eles se transformam em açúcar. Não tem lá no diabetes? Que aí a gente tem que estar controlando ali os alimentos ali para poder
melhorar a resistência insulínica, aquele alimento que tem o menor teor de glicose ou não, que vai levar a glicose mais rápido. Então, é mais ou menos isso por aqui, tá? Então, qualquer consumo frequente ou exagerado de todo tipo de alimento que contém alto teor de carboidrato, ó, tô lendo aqui inclusive para vocês, que se transformam em açúcar como, tá? Então, quais são os alimentos que se transformam em açúcar no nosso sangue? Carboidrato. E aí entra o açúcar branco, que é o que vem na cabeça da gente, mas também farinha branca e refinados, tá? Então ali, farinha de trigo, todo tipo de farinha branca ali, inclusive farinha de arroz, que é uma farinha sem glúten também, então não entra aqui, tá? Porque você vai estar... farinha branca, vamos ver, de farinha aqui, farinha de trigo, farinha de arroz, amido de milho, conhecido como maisena também. Então, nada disso vai entrar aqui, tá? Então, o excesso de frutas, inclusive aquelas frutas que são muito doces, ou seja, aquela manga que tá bem amarelinha, aquela banana super passada que concentra, mesmo sendo fruta, mesmo sendo saudável, nesta questão específica aqui, não vai entrar, porque tem uma concentração elevada de açúcar. Então, quando chegar lá no seu intestino, é como uma professora minha diz, você dá um beijo na testa do fungo, e aí ele se alimenta, se prolifera, e você nunca consegue se livrar da candidíase, e ela sempre vai estar ali todo mês. E por que às vezes ela está ali todo mês de forma recorrente? Porque no nosso ciclo menstrual nós temos ali as altas e baixas de hormônio. E ali a gente também tem uma baixa do nosso sistema imunológico. E é ali que a bandidinha, ela ataca a gente, tá? Ela fica ali só se alimentando, só se nutrindo do açúcar que você come da sua alimentação. Raízes também, raízes e tubérculos, alguns aqui que tem o maior índice glicêmico, né? Ou seja, que tem a capacidade de levar açúcar para nossa, de levar glicose, liberar glicose na nossa corrente sanguínea de forma mais fácil. Deixa eu ver o que mais aqui. Importante também lembrar que temos que tratar a nossa digestão, tá? Ver como é que tá a nossa digestão. Então aqui, retirar também, que estão assim no topo da lista aqui, castanhas, tá? Castanhas, principalmente castanha de caju e castanha do Pará, amendoim, o milho e alimentos. Por quê? Porque são alimentos com fácil contaminação de mofo. Todos esses alimentos aqui, de certa forma, inclusive o amendoim tem a aflatoxina, né? Castanhas que ficam ali principalmente a granel, que a gente compra nesses empórios da vida, enfim. Muitas das vezes estão contaminadas por toxinas, por mofo. E assim, isso não é algo que a gente vê a olho nu. O que a gente vê a olho nu, por exemplo, é o mofo do morango, né? Então, meus amores, que entra aqui também o morango com bolor. Comprou uma bandeja de morango, tem 1 ou 2 morangos lá com mofo e o resto não tem? Infelizmente, aqueles outros morangos já estão contaminados, tá? E também não basta só, de repente, você tirar a parte da fruta que tá com mofo. Por exemplo, mamão mofou, você cortou a parte do mamão. Infelizmente, toda aquela região da fruta inteira já está contaminada por mofo. O mofo é aquilo que você vê. Mas dentro ali, se a gente olhar no microscópio, a gente tem hifas, né, que a gente chama, se multiplicando ali, que é para poder aumentar cada vez mais essa proliferação de fungos. Então, é muito importante. Outra coisa também, alimento na geladeira. Não dá para, por exemplo, você fazer um feijão e deixar, fiz um feijão para comer 3 dias. E você fez o feijão e você não congelou. E você fez o feijão e deixou lá só refrigerado. Mesmo assim, vai estar, você abre a geladeira, várias vezes você manuseia coisas na geladeira. E aí acaba que isso também possibilita ali a contaminação por esse alimento. Por conta do nosso ar mesmo. O nosso ar mesmo tem mofo, tem bactéria, tem vírus e tudo isso. E a gente vai fazendo contato, né? Então, o ideal é sempre porcionar e congelar, tá? E o que você deve evitar para tratar a cândida de alimento, tá? O que você não deve fazer? Fazer ingestão de açúcar e doces em geral, o excesso de carboidrato, principalmente refinados, farinha branca, bolos, pão branco, salgado, biscoito recheado, biscoito Maria, maisena, creme crack, tá? Então, tudo isso entra aqui. O ideal é que o consumo de frutas também seja limitado, principalmente, mas aqui a gente fala das frutas em relação àquelas frutas que estão mais maduras, tá? Então, a gente vai dar preferência aqui a frutas que não são tão maduras, certo? Dieta aqui antifúngica ou low carb, sem dúvida. Por quê? Low carb vai controlar ali a questão do carboidrato e antifúngica, né? Que é o alimento para o fungo, e antifúngica vai ali combater a danada da cândida. Então, alimentos e bebidas fermentados aqui pela ação do fungo, como por exemplo os pães. O fermento do pão nada mais é que uma levedura de fungo. Então,
Não dá pra gente tratar a cândida comendo todo dia no café da manhã o pão francês. Você vai estar todo dia alimentando esse ciclo em você. A mesma coisa ali com vinho e com cerveja também, porque advém de produtos de uso de fermentação ali na composição desses alimentos, tá? Então até mesmo a levedura nutricional, o levedor de cerveja, produtos em conserva, palmito, azeitona, embutidos, todos os cogumelos, champignon, aquele lá que a gente compra no potinho bonitinho, né? Também, tá? Estimulam o crescimento fúngico no nosso intestino delgado, leite e derivados também, e o café por ele ser antinutricional, certo? Então isso é o que você deve evitar. Carnes processadas, salsicha, linguiça, bacon, temperos prontos, bebidas alcoólicas principalmente, tá? Porque bagunça a tua microbiota intestinal e ainda estimula mais o crescimento de fungos. Então assim, gente, é muita coisa, tá? É muita coisa. E outra questão importante. Alguns estudos têm correlacionado o aumento dos sintomas da cândida, né? Também durante o período crítico ali de alimentos cítricos, ou seja, é bom ter uma moderação ali e você observar como é que seu corpo vai reagir, né? Laranja, limão, tangerina, que faz parte do grupo dos alimentos cítricos. Tudo isso que eu tô falando pra vocês tá aqui nesse livro, tá? Síndrome Fúngica, da doutora Denise Carreiro. Vou colocar a foto dele lá nos stories depois, quando terminar a live. Então, quem puder, compre, tá? Porque vale a pena a leitura, até pra você entender o que acontece com o seu corpo. Então, alimentos fitoterápicos aqui, como óleo de coco, ervas naturais, como o orégano, o alecrim, tomilho, alho e cebola, são excelentes, tá? Antifúngicos naturais. Então, assim, muito bom para que a gente possa tratar de fato ali a cândida, assim como a parte da suplementação para a imunidade. Aí entra o ômega 3, vitamina D, entra o própolis, entra inclusive aqui o chá de unha de gato também, alimentos ali com ação antioxidantes e que ajudam o nosso fígado a fazer o processo de detoxificação, que é mandar embora aquilo que a gente não quer que a gente produziu durante a noite de toxina. N-acetilcisteína, coenzima Q10, vitamina C, E e A, que são vitaminas antioxidantes, assim como os minerais zinco, selênio, ferro, tá? Que são essenciais também aqui para esse processo de detoxificação. Com ação antifúngica, o óleo de coco que a gente falou, o óleo de alho, óleo de orégano, principalmente tem muito estudo com óleo de orégano, tá? Que a gente compra cápsula mesmo, tá? E o chá de ipê roxo também, eu amo muito o chá de ipê roxo, o óleo de alho e cranberry. Tá? Então, esses nutrientes aqui que eu falei são nutrientes que têm ação antifúngica. Mas lembrando, tudo isso aqui, o ideal é que você faça um acompanhamento com o profissional, porque ele vai saber qual momento de incluir cada uma dessas ações. Ação antifúngica, ação para imunidade, detoxificação, juntar tudo isso com o plano alimentar, com a alimentação, para poder melhor facilitar o tratamento, tá, meus amores? Então, o que mais que a gente tem que pensar aqui? Entender que cândida, para tratar cândida e síndrome fúngica, a gente precisa ter algo muito importante, que é treinar a nossa resiliência e a nossa paciência, porque muitas das vezes tem mulheres que estão com o sistema, com o organismo tão debilitado, que mesmo fazendo todas essas estratégias aqui, não aparece o resultado logo de imediato. Então, assim, é um processo de construção, que não depende só disso aqui que eu falei, mas também de um manejo adequado para um novo estilo de vida. É o cuidado com o sono, para você não dormir muito tarde, para você dormir bem, tá? Para você facilitar o seu processo de eliminação dessas toxinas. Criar o hábito de fazer exercício para poder você mandar embora, liberar também através do suor essas toxinas ali do seu corpo. Então, controlar o estresse. Se você tem problema com TPM, também fazer manejo dessa TPM. Tudo isso. O ambiente que você tem inserido, o trabalho que você tem inserido, qual a atividade que você faz. São coisas que a gente tem que olhar. E o profissional, ele faz essa leitura, né? Essa busca, tem essa conversa com cada paciente. Porque é fundamental que a gente não só olhe para a alimentação. Eu, pelo menos, enquanto nutricionista, não só olho para a alimentação, mas olho o paciente como ser integral, como um todo, tá? A gente não é só esse corpo. A gente tem outras partes de nós que precisam ser nutridas e bem cuidadas também. Então, paciência aqui é o segredo, tá? E até porque, muitas das vezes, quando a gente tá nesse processo de eliminação de fungo, a gente tem um efeito que a gente chama de, para eliminar essas toxinas, um efeito muito exacerbado que pode causar
sintomas, né? Piorar mais os sintomas, a gente pensa que não tá funcionando, mas tá funcionando sim. É só o seu corpo jogando pra fora aquele monte de toxina que tá lá no seu intestino. Então, olhe pro seu intestino, não deixe de fazer o acompanhamento ginecológico, mas também inclua a terapia nutricional no seu tratamento contra a candidíase e contra a síndrome fúngica. Então, meus amores, agora que vocês já sabem de tudo isso, pra gente finalizar aqui a nossa live, quero te agradecer, você que esteve aqui comigo no ao vivo, você que vai assistir o vídeo gravado também, e te pedir mais uma vez para curtir a live, para compartilhar com outras mulheres também, que você sabe que tem algum distúrbio da saúde feminina e que precisa estar aqui com a gente durante esta semana. Então, desejo que vocês tenham um excelente dia. Vou aqui já me despedindo, né, que já tenho atendimento, a gente já vai começar por aqui. E amanhã a gente se vê, pra gente falar mais sobre outros aspectos, outro tipo de distúrbio, né? Amanhã a gente vai falar de constipação intestinal na TPM, tá? E de que forma que a gente consegue resolver isso, tá? Então, um beijo pra vocês, excelente dia aí e até amanhã. Um beijo enorme.